Então, seção 22.5, o campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. Então, essa minha figura abaixo aqui, ela mostra duas partículas carregadas, cujo módulo é uma carga Q, e cada uma delas possui um sinal que é oposto uma da outra. Elas estão ambas aí separadas por uma distância D. Essa configuração, ela recebe o nome de dipolo elétrico. Então, o dipolo elétrico nada mais é do que duas cargas de sinais opostos, uma muito próxima da outra. Aí você pode falar, não, mas elas vão se atrair. Elas podem se atrair de fato, mas aqui a gente considera o caso como se elas estivessem presas ali, fixas a uma distância ali D constante. Então, você vai lá, pregou a primeira ali, pregou a segunda, mantém ela muito próxima uma da outra, porém ainda uma distância finita. Esse arranjo como um todo aqui é chamado então de dipolo elétrico. A grande pergunta que a gente quer responder nessa sessão é: qual é o campo elétrico produzido por esse dipolo elétrico? E aqui a gente vai particularizar, focando numa situação que ela se encontra no eixo desse dipolo. Então esse ponto P aqui, ela está no eixo do meu dipolo. A pergunta então é: qual o campo elétrico? Basicamente, para resolver essa questão, a gente faz uso, então, do princípio da superposição. Então, a gente tem que o módulo do campo elétrico aqui, ele nada mais vai ser do que o campo elétrico produzido pela carga positiva. Lembre-se, a minha carga de prova aqui, que é 0, é uma carga positiva. Então, o meu campo elétrico produzido por essa carga positiva é um campo que aponta nessa direção aqui. Esse aqui é o meu E+. E o campo produzido pela carga negativa, visto que minha carga de prova é uma carga positiva, é um campo nessa direção aqui. Esse aqui é o meu E-. O campo resultante, por sua vez, é um E+, menos um E-. Isso porque o E- está no sentido contrário ao campo E+. Bom, o campo produzido por uma carga pontual, a gente já viu e já falou quanto é. Nada mais é, então, do que 1 sobre 4πε0, a minha carga positiva, Q, dividido pela distância dessa carga positiva até o ponto onde eu quero calcular. Então, eu vou chamar essa distância aqui, ó, daqui até aqui, que é essa distância aqui, de R+. Então, é dividido por R+ ao quadrado. Essa contribuição aqui é proveniente do E+. Agora, menos 1 sobre 4πε0, Q sobre, vou chamar essa distância daqui até aqui, R-. Então, R- ao quadrado. Bom, o nosso objetivo aqui é calcular quanto vale esse campo elétrico em função das seguintes distâncias. Então, eu vou definir aqui, ó, além dessa distância D aqui, uma distância que vem aqui do valor médio aqui do meio desses dois caras, que é chamado de centro do dipolo. E essa distância do centro do dipolo até a posição P, eu vou chamar ela de Z. Num dipolo, a relação de grandeza importante aqui, e que vale enfatizar, é que o Z é muito maior do que o D. Ou seja, eu quero calcular o campo elétrico no eixo do dipolo, mas a uma distância muito maior do que aquela comparada à distância das cargas. Essa é a aproximação que a gente vai fazer uso. Bom, é fácil de você se atentar que o R+, pode ser escrito em função de Z e do D. O R+, ó, se você se atentar, ele vale Z menos D sobre 2. Veja só, o R+ aqui, ó, daqui até aqui, nada mais é do que o Z menos esse pedacinho aqui, ó. Se eu pegar o Z e subtrair desse pedacinho aqui, eu tenho exatamente o tamanho do R+. O R-, por sua vez, ele nada mais é do que Z mais D sobre 2. Ou seja, é esse tamanho aqui, mais esse pedaço aqui, que é o D sobre 2. Substituindo, então, eu tenho então que o meu campo elétrico pode ser escrito como 1 sobre 4πε0, que estou pondo em evidência essas grandezas, e vai ficar Z menos D sobre 2 ao quadrado, 1 sobre, menos 1 sobre Z mais D sobre 2 ao quadrado. Aí, esse é o valor do campo elétrico. Mas eu quero trabalhar mais porque eu quero fazer uso dessa aproximação aqui, para poder simplificar essa minha resposta. Esse que é o objetivo.
tentar encontrar uma expressão mais simplificada, dado a minha aproximação aqui de que o Z é muito maior do que o D. Bom, vamos trabalhar um pouquinho esse termo aqui, ó, porque esse cara aqui é uma constante aí que está aí na frente. Então, vamos lá. 1 sobre Z menos D sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre Z mais D sobre 2 ao quadrado pode ser escrito também como sendo 1, vou pôr o Z em evidência aqui, então ele vai ficar 1 menos 2 sobre 2Z menos aqui ao quadrado. E aqui Z que multiplica 1 mais D sobre 2Z ao quadrado. Só peguei e coloquei Z em evidência. Se eu fizer o distributivo aqui, ó, vai ficar Z e aqui vai ficar D vezes Z dividido por 2Z. O Z cancela, fica D sobre 2, que era exatamente o que eu tinha aqui. Então, não mudou absolutamente nada. Está tudo como deveria. Isso pode ser escrito, então, como sendo 1 dividido por Z ao quadrado, 1 menos D sobre 2Z ao quadrado, menos 1 sobre Z ao quadrado, que multiplica 1 mais D sobre 2Z ao quadrado. Agora, 1 menos D sobre 2Z elevado ao quadrado é aproximadamente ao quê? A 1 ao quadrado menos 2 vezes o 1 vezes o D sobre 2Z. E seria igual se eu colocasse aqui mais um D ao quadrado sobre 4Z ao quadrado. Mas esse último termo aqui, eu vou ignorar, porque como o Z é muito maior do que o D, quando eu pegar um número pequeno, elevar ao quadrado e dividir por um número grande ao quadrado, esse cara aqui, ele vai tender a zero. Esse termo aqui, ele vai ser muito menor do que esse termo aqui. Então isso aqui pode ser escrito aproximado a 1 menos o 2 também vai embora aqui, ó, D sobre Z. E esse outro termo aqui, ele pode ser escrito como sendo 1 mais D sobre Z. Aproximadamente. Ou seja, no final das contas, isso aqui vai poder ser escrito como sendo 1 sobre Z ao quadrado, que multiplica 1 sobre 1 menos D sobre Z, menos 1 sobre 1 mais D sobre Z. Isso tudo estou focando só nesse termo aqui, né? Ó. Só estou trabalhando ele um pouquinho mais. Agora, trabalhando um pouquinho mais esse termo aqui, posso escrever assim também, ó, 1 sobre Z ao quadrado, que multiplica, vou colocar aqui com o divisor comum, 1 menos D sobre Z, que multiplica 1 mais D sobre Z. E aqui em cima vai ficar 1 menos D sobre Z, menos, na verdade aqui é mais, menos 1 menos D sobre Z. Vai falar, nossa, agora ferrou. Pensa só, isso aqui nada mais é do que esse termo dividido por esse, menos esse termo dividido por esse. Agora, esse termo dividido por esse cara aqui, vai me dar exatamente 1 sobre 1 menos dz. E esse termo dividido por esse, vai me dar exatamente 1 sobre 1 mais dz. Ou seja, isso aqui é exatamente igual a isso aqui, sem mudança nenhuma. Avançando um pouquinho mais, então aqui em cima, ó, o 1 vai embora com o 1, esse 1 aqui cancela com esse 1, e aqui vai ficar dz menos dz, vai ficar 2d sobre z. Então, esse termo vai ficar, então, 1 sobre z ao quadrado, que multiplica 2d sobre z, dividido, por sua vez. Agora eu vou fazer essa distributiva aqui, ó, vai ficar 1 menos d sobre z, aí vai ficar mais d sobre z, e depois vai ficar menos d ao quadrado sobre z ao quadrado. Mas o d ao quadrado sobre z ao quadrado, novamente, pelo fato do z ser muito maior do que o d, esse cara aqui, ele tende a zero. O menos d sobre z cancela com mais d sobre z, ou seja, no final das contas dá 1. Esse termo aqui, ó, ele se aproxima de fato de 1 dividido por 1. Isso aqui, então, no final das contas, vai ser escrito, então, como sendo 2d sobre z ao cubo. Ou seja, isso aqui, ó, depois de trabalhar, eu encontro que ele vale 2d sobre z ao cubo. Ou seja, o meu campo elétrico, então, E, produzido por um dipolo, ele é 1 sobre 4πε0, que multiplica o Q
que é o que está aqui, ó, que multiplica 2D sobre Z ao cubo. Vale enfatizar que eu descartei os termos D ao quadrado sobre Z ao quadrado, pois eles são muito menores que o D sobre Z. O campo elétrico, em função, então, da distância entre os dispolos e a distância do eixo Z, então, é escrito aqui, só reagrupando os termos, como sendo 2 que multiplica D, que multiplica Q, sobre 4π ε0 Z ao cubo. Esse produto D vezes Q, que aparece nesse termo aqui, ele recebe um nome especial, que é o P. O P, que nada mais é do que D vezes Q, é o que a gente chama, então, de momento dipolar elétrico. De forma, então, que, finalmente, o campo E de um dipolo pode ser escrito como sendo... Vou cancelar esse 2 aqui com esse 4 aqui, vai ficar 1 sobre 2π ε0, P sobre Z ao cubo. Aqui vale a pena enfatizar algumas coisas, só para concluir. O sentido do P, ele é da carga negativa para a carga positiva, porque o meu campo elétrico ele aponta na mesma direção do P. Quem define a direção do campo elétrico é a direção do meu P. Eu defino um vetor para esse momento dipolar. Então, se eu tenho aqui uma carga negativa e eu tenho aqui uma carga positiva, o campo nessa região aqui, ó, é um campo que aponta para cima. Por quê? Porque essa carga aqui, ela está mais próxima do meu Q0, ou seja, ela produz um campo aqui para cima, o E positivo, que é maior do que o campo produzido pela carga negativa. Aqui está a carga negativa, aqui está a carga positiva. Ou seja, o meu campo resultante é um campo para cima. O que faz, então, eu definir o meu P como sendo um vetor que sai da carga negativa para a carga positiva, de tal maneira que ele fique paralelo ao meu E. Então, o P, ele é um vetor, né, que é tomado aí como sendo do lado negativo para o lado positivo do dipolo. Vale enfatizar também que a distância D e a carga Q, quando a gente trata de um dipolo propriamente dito, elas não são mensuráveis, tá certo? O que você mensura, de fato, é a quantidade P, que é esse momento de dipolo. E o que precisa ficar claro aqui é que existe uma razão do campo elétrico aqui proporcional a 1 sobre Z ao cubo. Lembre-se que uma carga pontual, o campo elétrico, ele tinha uma proporcionalidade com a carga sobre o R ao quadrado, a distância ao quadrado. Enquanto que no dipolo, a razão é 1 sobre Z ao cubo. Naturalmente, aqui a gente está tomando Z muito maior do que D. Essa razão de queda, né, com a distância ao cubo, ela é válida mesmo se eu pegasse os campos fora do eixo. Então, se eu tivesse a minha carga menos Q aqui e a minha carga mais Q aqui, a gente calculou agora, nesse exemplo, há um campo aqui no eixo. Mas mesmo numa distância aqui fora do eixo, o meu campo elétrico ele é proporcional a 1 sobre essa distância ao cubo. Então essa é uma razão do dipolo elétrico como um todo. O dipolo, o campo produzido por um dipolo, cai com 1 sobre R ao cubo. Essa é a mensagem importante. O campo de um dipolo ele cai com 1 sobre R ao cubo. E isso faz sentido, né? Porque se você pensar bem, à medida que você vai se distanciando muito e muito do dipolo, esse campo ele tem que cair mais rápido, porque aquelas cargas positivas e negativas, quando você está muito distante, elas praticamente se cancelam uma à outra. Então, como elas estão muito próximas, aquele D tende a ser uma distância zero, as cargas tendem a estar praticamente uma sobre as outras, e o campo, então, tende a zero muito mais rápido do que numa carga pontual. Então, esse aqui é o campo produzido por um dipolo, a minha distribuição aí de cargas, uma negativa, uma positiva, uma bem próxima da outra, e isso então define essa grandeza, e esse aqui é o meu campo. Amanhã eu faço alguns exercícios, por hoje é só. Valeu!